Olá, meus amores, vocês estão bonzinho? Então, esse vídeo não tem nenhum roteiro como a maior parte dos plantão pistolando, mas talvez ele vá falar sobre roteiro. Segura a vinheta. Eu falei de antissemitismo, fake news, maconha e memes no último vídeo, né? Nesse a gente vai ter um pouquinho de aprofundamento em fake news. E aí, como é que vocês estão? Como eu disse, eu queria falar sobre roteiro. Não um roteiro de cinema, roteiro daquela série que você está curtindo agora, inclusive aceito indicações. Não. Eu queria falar de roteiro de ações. Por quê? Porque está chegando aí o segundo turno em muitas cidades do Brasil. E votar é uma ação. Muitas vezes a gente vota ou a gente comete quaisquer ações na nossa vida sem refletir. Eu queria, com esse vídeo, ajudar na reflexão, criando uma espécie de roteiro de ação. Vamos lá. Todas as ações que nós fazemos, elas podem ser divididas em 3 estágios diferentes. O primeiro estágio da ação é o princípio. E o princípio é a motivação. É o que te leva a fazer algo. Vamos pensar numa macarronada? O que te leva a fazer a macarronada? Vontade, fome, larica. Meu, não consigo pensar, eu preciso comer uma macarronada. É mais forte que eu. Então esse é o princípio, essa é a motivação. O princípio, a motivação, ele é emocional. Ele é subjetivo. Aí a gente parte para a parte 2. A parte 2 é o meio. É o modus operandi. É o método. Então, eu preciso saber, legal, quero comer uma macarronada. Como eu vou fazer? E aqui não tem subjetividade, meus amores. No método, a gente tem regra. A gente trabalha com fatos, dados, materialismo. Sentimento não é o lugar certo. O sentimento pode ficar no princípio, pode ficar na sua motivação. Mas para fazer a macarronada, o amor pelo macarrão não vai resolver. Você precisa de uma receita. Você precisa saber a temperatura da água. Você precisa saber quanto tempo o macarrão vai ficar ali. Se você vai fazer um molho pronto, se você vai comprar o molho, se você vai tirar as sementes do tomate ou não, se você vai colocar açúcar para quebrar a acidez, ou se você vai ser mais saudável e colocar um pedacinho de cenoura. Pegou essa dica, né? Pois bem, precisa do método. E o método é prático. O método não é subjetivo, ele é objetivo. Aplicou o método? A gente chega no terceiro ponto, o fim. O fim é o objetivo, é o intuito, é a finalização. Comer o macarrão. Acontece que olha que interessante. Você vai comer essa macarronada, uma ação prática, e comer essa macarronada vai te gerar uma satisfação, que é subjetiva. Então olha só a organização da brincadeira. Você tem uma motivação subjetiva que vai te levar a uma ação prática. E nessa ação prática, somada a essa motivação subjetiva, vai te levar a um fim, que é a soma dos dois. Tá, Alan, muito boa a aulinha de filosofia, mas e daí? E daí que a gente tem que agir assim na vida se a gente busca objetivos. Quando a gente pensa em votação, vamos analisar se os nossos princípios são subjetivos? Os princípios que te levam a votar no fulano, no ciclano ou no beltrano estão de acordo com o que você sente? Estão de acordo com o que você acredita? Legal. Mas votar nessa pessoa é um ato prático, é um ato objetivo.
Então, ai, fulano representa o que eu acredito, mas o que ele já fez e o que ele vai fazer? Você sabe? Você foi dar uma pesquisada no plano de governo dele? Às vezes tem uns planos de governo, que tem umas 60 páginas. Dá um cansacinho de ler? Às vezes, mas vale a pena. Vale a pena você saber o que o seu candidato vai ou não vai fazer. Isso para quem acredita que a democracia é o melhor caminho. Algumas pessoas têm outro tipo de visão. Que a gente poderia ter algo diferente, em vez de ter gente nos representando, representar-nos por nós mesmos. Mas isso fica para um outro vídeo se vocês quiserem. Pois bem, então, você viu o plano de governo do seu candidato? Você conhece o histórico do seu candidato? Você sabe quem é o vice do seu candidato? Você sabe com quem o seu candidato anda? Quem são os aliados? Quem são os inimigos dele? Tudo isso é prático. E tudo isso tem que estar no meio. Tem que estar no seu método. Para que você atinja um fim satisfatório. O problema é que esse fim não vai afetar só você. Vai afetar a galera. Então, enquanto você estiver aí entre o princípio e o meio, reflete nas pessoas com quem você se importa. O seu voto vai afetá-las negativamente? Pensa aí. O seu voto vai colocar a vida delas em risco? Pensa aí. E após essa reflexão, eu espero que vocês façam boas macarronadas e boas votações. Falou, valeu!